Tá legal, ó. Um resultadozinho interessante é esse aqui, ó. Quadrado do lado A. Eu vou pegar esse quadrado de lado 3A e dividir ele em 9 quadradinhos de lado A e tirar os quadradinhos da ponta. É claro que se eu tirar os quadradinhos da ponta, a figura que resta, que é essa cruz, tem área menor que a figura original. Eu tirei pedaço dela. Na verdade, aqui você tem 9A ao quadrado, isso aqui você tem 5A ao quadrado. Tá certo? Mas o perímetro dela se conserva. Tá certo? Por que essa figura tem o mesmo perímetro que essa? Porque eu criei segmentos nessa figura, ou seja, quando eu cortei, eu gerei segmentos que compensam os segmentos que foram tirados. Tá certo? Essa ideia de poder recompor a figura, ela é usada, nós usamos essa figura quando trabalhamos com determinação das fórmulas de área. Uma coisinha em sala de aula para trabalhar com área é caracterizar a área como grandeza. Tá? Toda grandeza ela é medida, toda grandeza. O valor de uma grandeza é o resultado de comparação. O que é medir? Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Então, se eu for medir o comprimento, eu meço comprimento comparando o comprimento com o comprimento. Se eu quiser o comprimento dessa sala de aula, eu preciso de um comprimento que seja padrão. O padrão que nós normalmente usamos são padrões tomados internacionalmente, como, por exemplo, o metro. Tá certo? Na Bíblia, a Arca de Noé, as medidas são dadas em côvado. Côvado é a distância do cotovelo à ponta do dedo. Tá? Existe registro, eu vi pelo menos, 5 tamanhos de côvados diferentes, tá? Usados. Ou seja, se a gente tiver que reproduzir a Arca de Noé, já era, porque a gente não sabe quanto é. A medida a gente não tem. Então, na verdade, é medir, comparar Quer ver, bola de gude. A galera mais nova não joga, mas a galera aqui já deve ter jogado bola de gude. Então, pelo menos a galera que veio de subúrbio. Tá? Porque a galera de Zona Sul, não menosprezando, joga bola de gude na pia do banheiro. Aí não tem muito espaço para jogar bola de gude. Mas no subúrbio, pipe bola de gude ainda é uma brincadeira bastante usada pelas crianças. E ela é cheia de medida, né? Uma delas é o palmo. Só que quem tiver o maior palmo, se deu bem, né? Tá? Tem outras brincadeiras infantis com medida. Mamãe, essa não sei nem se vocês conhecem, isso aqui é antiga. Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? 3 de elefante. Lembra dessas brincadeiras? Não, que bom. Estou velho, né? Olha só. Aí você fala, 3 de elefante, eram passos grandes. 2 de formiga. Uma brincadeira antiga que você também trabalhava com medidas. Mas o que você precisa fazer é você ter um padrão. Se você pensar em comércio, tá? Por exemplo, vamos usar pé. Pé mesmo. Jarda, pé e polegada é tirada de largura do polegar, jarda, ponta do dedo, a ponta do nariz, pé, comprimento do pé. Só que não é um pé qualquer, um dedão qualquer, uma distância qualquer. É Rei Luiz não sei quem. Luiz não é ele é inglês. É Henrique qualquer coisa. Tá? Inglês que é Luiz. Francês é Luiz. Né? Henrique não sei quem era o dedão dele, não um dedão de dedo. Mas a gente podia fazer, por exemplo, venda no comércio com sapatos. Você chegava para comprar um tecido, tirava o sapato e falava, me dá 10 sapatos desse tecido aqui que eu gostei. Ou seja, que ia ter nego querendo usar sapato 44 é mole, né? Porque como é que você vai estabelecer o preço? Qual a saída? Padronização. Padroniza-se criando um metro, tá? Que é um sistema internacional de medida. Tá certo? Mas a área tem um problema. A comparação é feita direto, tá? Você mede litros, você faz a comparação direto. Mas tem medidas, área e volume são duas, onde você não faz comparação direta. Eu nunca vi ninguém medir a área de forma direta. O que seria a forma direta? Que era a área dessa sala. Vamos fingir que é retangular. Ela não é retangular, não, mas vamos fingir. Aí o que você faz? Pega um quadrado de cartolina ou de papelão, de 1 metro por 1 metro, e começa a encaixar no chão. 1, 2, 3, 4, aí você vai ver
Quantos metros quadrados cabem nessa sala? Ninguém nunca fez isso que eu saiba. O que você faz é de forma indireta. Mede um comprimento, mede o outro comprimento, tá? E multiplica um pelo outro. A partir daí nós tiramos as fórmulas de área. Tá certo? Mas é bom para a molecada que eles percebam que a área é uma comparação com um quadrado. A gente está fazendo uma comparação de forma indireta, mas está fazendo a comparação. A área não é resultado de uma fórmula. A fórmula é que nos permite fazer essa comparação de forma indireta. E a gente sai tirando fórmulas, admitindo, tem num livro nosso também, proporcionalidade que nos permita fazer a área e começa com uma comparação direta, depois prova por proporcionalidade, que a gente pode considerar a área de um retângulo com A vezes B. Aí o que a gente faz? Se a gente conhece a área do retângulo, a gente pode tirar a área de um paralelograma. Fazendo o quê? Utilizando aquele princípio. Como? Corta. Ó, isso aqui A, isso aqui H. Não vou usar B, porque B aqui é acumulado. A diferença da altura do retângulo paralelogramo é que no retângulo a altura é o próprio lado. Tá certo? No paralelogramo não é o próprio lado, é a distância entre os dois lados paralelos. Corta aqui e joga esse troço para o outro lado, joga esse triângulo para o lado de cá. Não é difícil provar que esses dois triângulos são congruentes. Esse pedaço aqui compensa esse de cá. Isso aqui se transforma em A. Eu apago isso aqui, eu tenho um retângulo. A área é A vezes H. Usei esse princípio. Se eu quiser tirar a área, sei lá de quê? Do triângulo. O triângulo também usa isso, né? Se eu conheço a área do paralelogramo, eu posso tirar a área de um triângulo. Dado um triângulo qualquer, está aqui um triângulo, de base A e altura AH, eu posso desenhar um outro triângulo congruente a esse do lado de cá. Aí eu tenho dois triângulos congruentes, eles têm a mesma área, tá? Só que agora é um paralelograma, A vezes H dividido por 2, A vezes H dividido por 2, tirei a fórmula de como tirar um triângulo. Pode tirar a fórmula para calcular a área de um trapézio. Se eu tenho a área do triângulo, Azão, Bzão, Bzinho, distância das bases, H, esse triângulozão aqui, Bzão vezes H sobre 2. Esse triângulo aqui, a altura dele está do lado de fora, certo? Bzinho vezes H sobre 2. A área do trapézio, Bzão mais Bzinho, H em evidência, vezes H sobre 2. Tirei a fórmula do trapézio. Na verdade, todas as fórmulas de área que a gente usa, tá? Praticamente todas, circunferência nós íamos ter alguma dor de cabeça, o que a gente usa é utilizar esse princípio, divide à vontade. Tá legal?